Olá, bem-vindo aí à nossa correção do segundo simulado de História de 2023, para a turma do QA, pessoal do QA, para a gente estar acompanhando aí cada uma das questões, o que era, o que não era, e vamos à história. Bom, pequena reduzida nas luzes, só para facilitar a visualização. Primeira questão disposta lá para vocês. Os aspectos geográficos são os mais importantes para a determinação de um povo como sendo de caráter terrestre ou não. Claro que quem vai viver numa ilha terá a necessidade de levar 100% tudo que pensa, tudo que trabalha, tudo que age, levar o meio líquido ali no seu entorno em relação. Não há outra opção. Como até aparece no texto de vocês, é uma condição intrínseca de quem vive no ambiente insular ter que depender 100% da água, do mar, rio, lagoa, onde for. Na história temos vários exemplos de povos que foram condicionados à vida no mar. Como, por exemplo, tu já sabe que está aí no gabarito seu, você já fez essa parte, a segunda opção. Letra B, os fenícios, que premidos pela falta de área para a expansão terrestre, tiveram no mar suas oportunidades de comércio e desenvolvimento. Não creio que tenha gerado alguma dúvida, alguma coisa assim para vocês, essa questão. Mas, mais interessante até do que por que a B, é por que não as outras. Os romanos, que desde os primeiros momentos de sua história, desenvolveram uma trajetória marítima. Não, o início da história romana é uma história terrestre. Quando eles dominam o fim da península, a parte mais ao sul da Península Itálica, que eles têm contato com os povos gregos que estão vivendo na região, é que eles passam a experimentar a questão do comércio marítimo, eles percebem o poder que ter o controle de áreas marítimas ou de rotas marítimas favorece na relação de comércio, e o comércio trazendo dinheiro traz o poder ao Estado, à nação, ao país, ali como um todo. Portugueses, devido principalmente ao contato com povos navegadores modernos que indicaram aos lusitanos, na Idade Moderna, foram os portugueses, os lusitanos, que indicaram o caminho aos outros. Não foram os outros que indicaram a Portugal. Portugal é pioneiro no processo moderno de navegação, então não seria. D. Holandeses, devido à grande dependência de recursos marítimos. Concordo. Pela falta de terras cultiváveis. Concordo. Buscarem parcerias como a Espanha e a Inglaterra. Parceria com Espanha e Inglaterra? Não. A parceria holandesa no Ocidente foi com os portugueses. Enquanto que no Oriente aconteceu com o Japão, com outras regiões lá. Mas do lado ocidental, do lado do Atlântico, o contato dos holandeses, a troca de favores, de benefícios mútuos, foi com os portugueses. Com Espanha e com Inglaterra, na verdade, os holandeses tiveram muitas crises, guerras e vários outros fatores aí. E na letra E, levantadinha no texto, na letra E fala dos egípcios, conquistando vastas regiões ricas em comércio marítimo, desenvolveram sua própria navegação oceânica. Bom, conquistando vastas regiões, dependendo do ponto de vista, eu até poderia concordar que os egípcios conquistaram vastas regiões ricas. Regiões ricas em comércio marítimo, vastas, aí já fica um pouco mais restrito, mas mesmo assim passa. Desenvolveu sua própria navegação oceânica? Não. Quem navegou no oceano para os egípcios foram, inicialmente, os fenícios, depois, de modo, digamos assim, médio, os gregos, e depois, no modo mais tardio, os romanos. Isso é que foram esses povos que fizeram a navegação oceânica para os egípcios. Ok? Questão número 2. Formação. A formação, deu uma puladinha aqui no texto, só um instante. A formação do Império Árabe levou um período longo de terror e invasões islâmicas no território europeu, o que mais tarde criou uma reação que ficou conhecida como a Guerra da Reconquista em territórios da Europa Ocidental. E o que poderia completar a ideia somando
né? Além da reconquista em territórios da Europa Ocidental, também ocorreu, né, as cruzadas em territórios hoje pertencentes à Turquia, Palestina, Israel, Líbano, ou seja, no Oriente. Além dessas conquistas que ocorreram do lado ocidental, também ocorreram conquistas do lado oriental. Por que não as outras opções, né? Falava na Europa Oriental, o desenvolvimento de ramificações cristãs na Índia. Peraí, Índia, Europa Oriental, a Índia fica na Ásia. Paquistão fica na Ásia. Então não são territórios europeus, né? B, as grandes navegações na costa leste africana. Peraí, estou olhando a África aqui agora. O lado direito do mapa, o lado onde está o Oceano Índico, é a costa leste. O lado que está à esquerda, o lado que está o Atlântico, é a costa oeste africana. Qual delas os portugueses desenvolveram grandes navegações? Não foi na costa leste, mas na costa oeste africana. D, o Império Carolíngio, num momento histórico chamado de Baixa Idade Média. Peraí, primeiro, o Império Carolíngio participou, foi algo da conquista dessas questões aqui? Não. E mesmo que fosse, teria sido na Alta Idade Média e não na Baixa Idade Média. O Império Carolíngio está naquela faixa ali do século V ao século X e não do século X ao século XV. E a formação das ligas econômicas no norte da Europa, conhecida como as Hanças. Peraí, as Hanças tem a ver com o Império Romano, tem a ver com o desenvolvimento, Império Romano, me perdoe, Império Árabe, tem a ver com questões de guerra da Reconquista? Não. Tá lá, é um problema viking, é um problema dos povos normandos, é um problema dos povos ao norte da Europa. Nada a ver com essas questões que ocorreram ao sul da Europa, próximo ao Mediterrâneo. Então a letra E ou letra E não seria nunca uma opção para a gente, certo? Seguindo, terceira. A terceira questão fala que no ano de 1651, o ato de navegação votado pelo longo parlamento na Inglaterra, por proposição de Oliver Cromwell, e que foi designada pelo nome de Magna Carta da Marinha Inglesa, tinha um duplo fim. Qual é esse duplo fim? Bom, primeiro, tinha que arruinar com o poderio comercial holandês. Se não derrubar a Holanda do primeiro lugar, a Inglaterra não poderia subir para este lugar. Cada patamar só é ocupado por uma nação. Só tem uma nação que é a principal, uma que é a secundária, uma que é a terciária. Não dá para ter duas primárias, duas secundárias. Não dá. Então, nesse ponto, para alcançar o objetivo, eles tinham que primeiro arruinar o poderio comercial holandês, para depois conseguir desenvolver a marinha inglesa, né? E por que não as outras opções? Primeiro, arruinar o poderio comercial espanhol. O ato de navegação não tem nada, nenhuma relação a ver com as questões espanholas ou com o espaço espanhol. Destruir o poderio naval português? Em hipótese nenhuma. Naquele momento, então, que Portugal estava saindo da problemática holandesa, Portugal não era um problema para a Inglaterra, né? E o ato de navegação não é um ato holandês. O problema é Portugal com Holanda e não com a Inglaterra. Destruir o poderio naval genovês, esse já tinha caído lá com as questões da Idade Média, com o fim do processo da Idade Média, início da Idade Moderna, e não tinha voltado à senda. Arruinar o poderio comercial espanhol, bom, já sabe que ele não seria, em hipótese nenhuma, cai realmente na questão holandesa, aqui na questão número 3, ok? Segue para 4. Questão 4. Assim, graças à superioridade econômico-militar dos aliados, paulatinamente as potências centrais foram sendo derrotadas. Em novembro de 1918, o próprio Kaiser, comandante da Alemanha, renunciava, refugiando-se na Holanda. O novo governo social-democrata da Alemanha assinou o Armistício de Copenhague, finalizando a Primeira Guerra Mundial nesse armistício, fechado depois com os acordos que vieram com o tratado, com os mecanismos feitos ao fim da Primeira Guerra Mundial, fechados depois da rendição alemã. Bom, é um livro aqui de ensino médio, blá blá blá. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a frota alemã foi enviada para Scapa-Flow, na Inglaterra. O que ocorreu com essa imensa, formidável e grandiosa esquadra que a Alemanha tinha durante a Primeira Guerra Mundial? Ela foi afundada.
Acabou que ela se autoafundou, foi sabotada pelo seu próprio pessoal, ao se difundir a suspeita de que os navios seriam entregues aos vencedores. Tá? E, me perdoe, né? Eu não vi assim. Se saiu assim no teu simulado, me desculpe. Se saiu aí aos vendedores, mas não, aos vencedores. Tá? Agora que eu vi que está um desenho aqui no meio da palavra. Meia culpa em relação a isso. Bom, mas por que não as outras opções, né? Letra A, dizia que realizou, mesmo sem autorização do alto comando alemão, aqui também faltou a letrinha O, pelo menos para esse meu aqui, né? Do alto comando alemão, uma reação desesperada com toda a sua esquadra. Não, ao fim da guerra, eles se entregam, se rendem, né? E a esquadra é totalmente dizimada pelos próprios alemães. Lembrando que agora a gente ainda não passou nesse ponto, né, com relação ao Brasil, na Primeira Guerra Mundial, mas vocês vão ver que quando o Brasil declara guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Brasil fica com os navios alemães que estavam nos portos brasileiros, faz um arresto dos navios alemães que estavam em portos brasileiros. Organizou uma defesa dos portos alemães? Bom, ela já estava derrotada na guerra, não havia mais o que defender. Havia o que se ajustar e aceitar a imposição dos países vencedores, né? Entregou as embarcações aos vencedores? Não. Para que não caísse nas mãos dos vencedores, eles sabotaram, autodestruíram os navios. E reorganizou a frota com a finalidade de iniciar no Levante? Não, eles não reagiram mais a partir daí. Letra B. A única opção nossa, mesmo com aquele errinho ali dos vendedores, né? Em vez de serem os vencedores. Quinta, deixa eu baixar ela para outra página para não ficar quebrada na tela, né? Quinta questão dizia que o navio... E aí ele resolve me zoar. O navio de guerra egípcio, do qual temos a melhor descrição entre os mais antigos, os mais remotos, tinha pouca boca, era estreito, ao contrário do mercante, que tinha boca larga, né, e tinha fundo chato, o que também contraria o navio mercante, que tem calado, que juntamente com a característica anterior fazia com que oferecesse pouca resistência à água. E quanto menos parte do navio em contato com a água, menos atrito com a água, mais velocidade o navio pode deslocar. Sua propulsão principal era o remo e ficou denominado na antiguidade de quê? Ficou conhecido como navio comprido. Simplesinha, facezinho essa. O navio redondo é o navio de comércio, o navio comprido é o navio de guerra. E aí tinha navio bélico, navio de guerra. Navio bélico não quer dizer nada, é apenas uma expressão, né? Belonave também quer dizer navio bélico ou navio de guerra. Dromon é da Idade Média, com características das torres de proteção aos soldados, né? Os castelos ali. E monorreme? Não. Tá? Os navios, a partir da aplicação prática da questão do remo, já passam a ser as birremes, triremes e aí por diante. Não os monorremes que iam ter ali. Fechamos? Sexta, vamos à sexta questão. Como lá na prova de vocês acontece muito, né? É raro, mas acontece muito, mentira. Eles vão botar uma gravura e vão explicar o que a gravura quer dizer, mas mesmo assim pede para observar a charge. Aqui a gente vê falando da Jutlândia, 1916, e aí na cena aparecem, além de, claro, é uma confusão danada a imagem, mas é justamente para mostrar que a coisa foi confusa. Tem navio afundando, tem navio lá no meio, tem vários navios em volta atacando, tem fumaça para todo lado. E aí você acaba assim percebendo que, na verdade, o que a gravura quer mostrar é um cenário do caos, é um cenário caótico aqui de todas as formas. Bom, a charge acima refere-se à Batalha da Jutlândia. Em relação a essa batalha, o que seria correto a gente afirmar? Deixa eu puxar as opções por aqui, né, para ficarem todas na mesma tela. E ele vai ficar me atrapalhando agora, não querendo parar exatamente. Aqui tá bom. Apesar de pouco significativa, a Batalha da Jutlândia parou. Como pouco significativa, a Batalha da Jutlândia é a batalha naval da Primeira Guerra Mundial. Então, como é que você pode dizer que ela é pouco significativa?
ela é muito significativa. Wagner, mas nenhum dos dois lados venceu a batalha. Bom, nenhum dos dois lados venceu, nenhum dos dois lados perdeu, então na verdade é um empate, mas não quer dizer que isso não tenha significado, que isso não tenha valor. Claro que tem. Foi a nação mais considerável durante a Segunda Guerra Mundial? Não, durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar da sua curta duração, realmente foram 2 dias, 31 de maio, 1º de junho de 1916. Então, apesar da sua curta duração, determinou a hegemonia alemã. Opa, não há hegemonia de nenhum dos dois lados. Não há nenhuma hegemonia alemã, nem uma hegemonia inglesa com essa batalha, né? Foi a mais longa ação naval ocorrida durante a Guerra Mundial. Olha, mais longa ação não dá para dizer, porque é uma batalha de 2 dias e teve muitas outras ações que duraram muito mais do que 2 dias, né? Culminando com a vitória das forças da Entente? Não, ninguém ganha, ninguém perde, é um empate, não há vitória nem de um lado nem do outro. E a letra eco, embora tenha sido a mais considerável ação naval ocorrida na Primeira Guerra Mundial, perfeito, não foi, no entanto, decisiva, ela não decidiu a guerra. Ela não acabou com a guerra. A batalha 31 de maio, 1º de junho de 1916, ainda vai entrar o ano de 17, vai entrar o ano de 18 e a guerra só vai acabar no dia 11 de novembro de 1918. Então ainda vai durar bastante tempo a guerra em razão dos fatos envolvidos. E última questão nossa, né, desse nosso segundo simulado. Ah não, perdão, esses não eram 7 questões não. Esse ainda era da época que tinha um pouquinho mais, né, de questões aí disponíveis para vocês. Mas vamos a elas então. Questão aqui número 7. Se o nosso texto conseguir nos permitir isso daí. Vamos lá. Agora vai. Durante a Guerra Napoleônica, destaca-se a figura de Lord Nelson, que conquistou para a Inglaterra, durante esse conflito, o completo domínio dos mares, conferido pela Batalha de Trafalgar. Durante a leitura de vocês, principalmente para o pessoal fuzileiro naval, as grandes vitórias de Nelson são em 1797, 1798, 1805. Essa é a última, inclusive ele morre na Batalha de Trafalgar, né? Não há nada em Port-la-Chapeau. Port-la-Chapeau, na verdade, é um sítio arqueológico no Canadá, nada a ver. Toulon é uma outra cidade francesa, também nada acontece lá. Messina, uma cidade lá na Itália, que fica entre a ilha da Sicília e a península, né, o espaço peninsular, e o Waterloo fica na Bélgica, onde se deu a última batalha entre Napoleão Bonaparte e as forças contra ele, as coligações contra ele, na batalha terrestre, lá na Bélgica, em Waterloo. Então, letra C, Trafalgar para a gente. E de 1797 é de Cabo de São Tenerife, e 1798 é em Aboukir ou Nilo, né, já que a localidade de Aboukir fica na saída ali do rio Nilo, então ela é vista como a Batalha do Nilo, de 1798, ou a Batalha de Aboukir, de 1798. Questão próxima, questão número 8. Deixa eu dar uma abaixada no texto, para ficar todo numa tela só, né? Então, de novo, era para observar a figura. Aí aparece o Terra Brasílias, né? O mapa Terra Brasílias, de 1519, por Pedro Reinel e Lupo Homem, né? Faz parte do chamado Atlas Miller, que tem mapas do mundo inteiro, está na Biblioteca Nacional de Paris. A figura acima representa o Atlas Miller, que é um dos primeiros mapas que surgiram representando o Brasil que se tem notícia. A sua constituição foi fruto de uma série de expedições exploratórias e guarda-costas enviadas por Portugal à Terra Descoberta entre 1501 e 1527, que tinham como objetivos. Qual era o objetivo dessas expedições que vinham ao Brasil nessa primeira fase nossa, né, que é a fase pré-colonial? Eles vinham verificar a existência de produtos para exploração? Sim. Imediata? Sim. Eles queriam, se tivesse ouro, prata, qualquer coisa imediatamente de interesse, seria muito bom. Fundar colônias? Nunca, de nenhum tipo. Jesuítica, nada. Não vieram fundar colônias. Essas expedições são as expedições pré-coloniais.
Vieram policial litoral? Sim, também tinha uma missão de combater a presença de estrangeiros aqui. Fundar colônias? Não, a gente já viu que fundar colônias, não. Verificar a existência de produtos para exploração imediata? Sim. Fundar colônias? De novo, não há, é período pré-colonial. Tá? Verificar a existência de produtos para exploração imediata? Sim. Policiar o litoral para combater, desestimular ataques furtivos ou invasões? Sim. Expulsar se alguém já tivesse chegado ou estivesse fazendo negócios ilegais em terras brasileiras? Expulsar contrabandistas? Sim. Batizar os acidentes geográficos, traduzindo, dar nomes aos lugares que se destacam junto à costa, facilitando a identificação para a navegação? Sim, né, das regiões litorâneas. Então aqui só teve sim. Sim, era a nossa opção. E por que também não a ECO? Né? A ECO dizia policiar o litoral? Sim. Expulsar contrabandistas? Sim. Cultivar gêneros agrícolas? Olha, pensando na subsistência? Sim. Com a finalidade de abastecer o mercado consumidor? Não. Aí esse cultivo de gêneros agrícolas seria para exportação. Então seria um sistema colonial. Não, nada a ver em relação a isso daí. Legal? Vamos para a 9ª. Deixa eu colocar numa tela só para ficar mais fácil para a gente observar, né? Então, questão número 9. Depois que Tiro perdeu a primazia comercial e política em consequência do desastroso domínio assírio, Cartago substituiu na proteção das colônias fenícias e se converteu no centro de um verdadeiro império marítimo e comercial, que entrou em rivalidade comercial primeiramente com os gregos e depois, posteriormente, com os romanos. Na rivalidade com os romanos, podemos destacar, letra A, as guerras médicas. As guerras médicas é de alguém com Roma? Não, é de assírios, persas com os gregos, que ali vão estar, certo? E não tem nada a ver com essas questões que poderiam estar aqui. Mas vamos lá. Guerras médicas, onde as forças navais cartaginesas estiveram em franco apoio aos persas na tentativa de exercer domínio sobre a Península Itálica. Que mistura é essa? Nada a ver. Podemos destacar que antes do início das guerras regulares entre Roma e Cartago, as guerras púnicas, esta exercia hegemonia na Sicília Ocidental, na Sardenha, Ilhas Baleares, nas costas meridionais da Espanha, em toda a África do Norte até a Cirenaica? Sim. Essa é a nossa opção. Mas vamos lá, continua no por que não, né? Por que não as outras? Letra C. Fala sobre a participação de tropas mercenárias em apoio às forças navais, tanto romanos quanto cartagineses. Nessa época aqui, o uso de mercenários no mar era extremamente raro. A bordo dos navios romanos. A bordo dos navios cartagineses. Tá? Porque a necessidade da confiabilidade na questão das operações marítimas sempre foi muito maior do que das questões terrestres. Então, o uso de mercenários seria extremamente raro, né? No entanto, o custo de tais operações que levaram à vitória de Cartago, bom, primeiro que na questão das guerras entre Roma e Cartago, no final, Cartago é que sai derrotado, Cartago é que perde as ações. Então, com certeza, não seria a letra C. As guerras púnicas, Cartago, Roma, entre gregos... Púnica entre grego e cartaginês? Não há essa guerra aí, não. E a vitória de Roma nas guerras contra Cartago. Roma venceu Cartago. O que trouxe prosperidade de mais de 2 séculos de paz para Roma? Não, a Pax Romana virá depois da vitória sobre o Egito, depois da formação do Império, né? Não agora, ao fim das Guerras Púnicas. Quando as Guerras Púnicas acabam, começa a construção do processo imperial romano, né? Então também não seria a letra eco aqui. Letra B, a única possível, né? Questão número 10. Com relação ao renascimento da Marinha dos Estados Unidos, é correto afirmar que... Com relação ao nascimento, eu já ia falar, o renascimento, então a gente já tem que ir lá nas guerras napoleônicas, ver a Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. Calma,
né? Então, com relação ao nascimento, primeira vez, primeira etapa da Marinha dos Estados Unidos, é correto afirmar que aconteceu no decorrer da Guerra de Independência. Ponto. Os países que vieram da ruptura das nações europeias, de separar das nações europeias, as marinhas nascem na sua Guerra de Independência. Tá? É no processo de independência que vai se ver o nascimento da Marinha. Um processo forçado, diferente do processo natural, onde pela junção de comerciantes, junção de cidades, formação de estados, agregação de valores financeiros, materiais, humanos, ou seja, do unir é que você constrói a Marinha. Essa é a Marinha que nasce num processo natural evolutivo. A Marinha que surge no Brasil, que surge nos Estados Unidos, que surge nos países que se tornam independentes, primeiro é a Marinha de Guerra, porque nasce em condição da guerra ali instalada, né? Então, ela acontece no decorrer da Guerra de Independência. Aconteceu no decorrer da Guerra contra o México, é bem posterior à Guerra de Independência. Teve seu nascimento formal durante a Guerra de Secessão, é bem posterior à época da Independência. Né? Teve seu nascimento formal durante a Segunda Guerra de Independência, aí seria o renascimento da Marinha Americana. E aconteceu no decorrer do expansionismo territorial, crescendo para a terra, crescendo ao longo do território terrestre, a Marinha vai nascer? Claro que não, né? Então, letra C, nossa única opção aqui. 11ª, do nosso segundo simulado. Deixa eu ver se... Acho que vai ser melhor até botar texto e depois a gente vê as questões, né, para não ficar quebrado. 7 de dezembro de 41, o Japão atacou sem prévia declaração de guerra a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. A seguir lançou uma ofensiva na Ásia Meridional e no Pacífico. A Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia, Filipinas sucumbiram aos ataques japoneses. Em janeiro de 42, o Japão havia conquistado um império de 4 milhões de quilômetros quadrados, com cerca de 125 milhões de habitantes. Em junho de 1942, no entanto, observa-se uma mudança no avanço japonês devido a qual batalha? Peraí, aqui o Japão está expandindo, aqui o Japão está conquistando, aqui o Japão está ganhando. No entanto, a gente já sabe que haverá uma inversão de valores. No entanto, todavia, contudo, porém, haverá uma controvérsia, uma contradição que será feita aí. Ia para uma direção, agora vai na direção contrária. Uma contradição que vai ocorrer aí. Então, se o Japão estava avançando, o Japão daqui a pouco já não vai avançar mais. E onde é que tem essa virada de jogo na questão da guerra? Lá no Pacífico, da Segunda Guerra Mundial, Japão, Estados Unidos. Você aqui já falou do começo, que é Pearl Harbor, a virada só pode se dar na Batalha de Midway. E o final, o desfecho dessas ações navais todas, virá na batalha ali no Golfo de Leyte, nas Filipinas. Né? Então, nas nossas opções aqui teríamos letra A, de Saipan, não. Das Ilhas Virgens, nem pensar. De Guadalcanal, Midway, perfeito. E das Ilhas Salomão, não. Então, só vai ter aqui a opção de Midway. De Midway, onde no decorrer da operação os japoneses perderam 4 de seus melhores navios aeródromos, vulgo porta-aviões, né? E com eles a melhor oportunidade de conseguir a batalha final, que iria garantir a vitória sobre os Estados Unidos. Tá? O Japão e os Estados Unidos, devido às grandes distâncias a serem cobertas e da valorização da aviação embarcada, em todos os aspectos, para o ataque, para o bombardeio, né, aviões de caça, caça submarino, seja o que fosse necessário, os porta-aviões eram fundamentais para conduzir essas aeronaves. Então, tanto o Japão quanto os Estados Unidos primou muito pelo emprego desses porta-aviões, eles foram fundamentais. E, claro, perdê-los deu um certo destino na questão da guerra, né? E, acho que agora sim, a última, né, 12ª, seu papel histórico mais importante foi o de terem sido os últimos invasores da Europa. Embora alguns historiadores afirmem que a Escandinávia em nada contribui para a civilização europeia, outros veem neles ousados comerciantes, artesãos avançados, se comparados com o do mundo cristão à época das invasões. Assim, algo deixaram de sua cultura. Fizeram suas
primeiras incursões no norte da Inglaterra. Isso está na publicação História Viva, né, uma revista publicada, ano 2, número 16, da Dueta Editorial. Bom, o texto acima se refere a quem? Com relação ao período que está sendo visto, falado, né? Final do século VIII. Por falar da questão de normandos, por colocar esse papel todo, eu já sei que está falando de quem? Dos vikings. Vale, mas eu tinha vikings na letra A, eu tinha normandos na B, eu tinha normandos na C, tinha vikings na D, francos na E. Esses daqui eu eliminei fácil. Vamos para cá. Vikings, que eram escandinavos da Bretanha, Galícia e Noruega. Galícia, na Espanha? Não. Bretanha, na França? Não. Normandos, quiçá, que eram íberos, da Península Ibérica? Não. Normandos, que eram escandinavos, da Galícia? Pô, a Galícia fica na Espanha. Dinamarca? Bretanha? Não. Aí, vikings, que eram escandinavos da Suécia, Dinamarca e Noruega? Sim. Aí bate tudo certinho pra gente aqui na letra delta, ok? Bom, então para você que nos acompanhou aí durante a correção do nosso segundo simulado, bons estudos e até o nosso próximo contato aí, ok? Um abraço.